Na lição de hoje, estudaremos a função ministerial de diácono. Destacaremos a diferença entre diaconato e diaconia. Enfatizaremos que Jesus é o modelo supremo de todos aqueles que exercem essa nobre responsabilidade. E, por fim, pontuaremos os pressupostos e requisitos para se ser um diácono conforme o modelo apresentado nas Escrituras. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Eu sou Murilo Alencar e com muita alegria estamos iniciando mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. O subsídio que estarei utilizando durante esta pré-aula está disponível na descrição do vídeo. Clique no link azul que está aí embaixo e faça o download desse material. Nele há vários comentários e referências bíblicas que não tem na lição, os quais certamente contribuirão para enriquecer o seu conhecimento acerca do assunto abordado. É de graça, não custa nada. Junto ao link para adquirir o subsídio, deixaremos outro link que é o do curso Pregador e a Pregação, e você não pode ficar de fora. Pause o vídeo, clique no link, conheça o curso, veja quem são os professores, como funciona a didática das aulas e, sobretudo, qual é o valor do curso. Ao adquirir o Pregador e a Pregação, os irmãos terão noções nas áreas teológicas de hermenêutica, exegese e homilética. Eu tenho certeza que vai contribuir bastante para o seu crescimento espiritual. Não fique de fora. Seja mais o aluno do Pregador e a Pregação. Tendo dito isto, podemos ir para a nossa lição de número 12, penúltima lição desse trimestre, cujo assunto é o diaconato. E a fim de tecer alguns comentários, algumas considerações iniciais sobre o título da lição, eu gostaria de recorrer a alguns textos bíblicos. O primeiro deles é o Salmo 118 e o verso 22, que diz assim: "A pedra que os edificadores rejeitaram foi posta como pedra angular." Mais tarde, Pedro, cheio do Espírito Santo, fala acerca deste texto e diz que esta pedra angular é Jesus. Essa pedra principal é Jesus, conforme se vê em Atos capítulo 4, versículo 10 ao versículo de número 12. E o que seria a pedra angular? A pedra angular era a pedra fundamental utilizada nas antigas construções, caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício, formando um ângulo reto entre as duas paredes. Atenção a esse detalhe. A partir da pedra angular, eram definidas as colocações das outras pedras, alinhando toda a construção. Jesus, ele é a pedra angular. E sobre esta pedra é que a igreja está edificada. No entanto, na igreja de Deus, Jesus, ele é a base de tudo, ele é o cabeça, ele é a pedra angular. No entanto, há os edificadores. E o pastor Severino Pedro da Silva, ele vai nos dizer que esses edificadores são os 5 ministérios e as 2 funções eclesiásticas. Ele costumava dizer que a igreja tem 7 colunas, né? São 7 colunas nas quais a igreja ela cresce, ela é edificada. E essas colunas, é lógico que a base é Cristo, a pedra angular é Cristo, mas essas colunas são os 5 ministérios. Já estudamos aqui o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. E também as 2 funções eclesiásticas apresentadas na Bíblia, que é o presbítero, foi o assunto da aula passada, e o diácono, que é o assunto da nossa aula de hoje. Então, nós estudaremos a função ministerial de diácono. O texto áureo, ele nos diz assim: "Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus." 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 13. Trouxe aqui algumas traduções diferentes a fim de clarear o que está dizendo o texto bíblico, porque ele é mal compreendido por parte de alguns. E na medida em que formos lendo aqui em outras traduções, os irmãos perceberão que o texto ele vai ficando cada vez mais claro. A versão NVT, o texto está assim: "Aqueles que exercem bem a função de diáconos serão recompensados com o respeito de outros e terão cada vez mais convicção de sua fé em Cristo Jesus." Na Bíblia Viva, o texto está desta forma: "Aqueles que servirem bem como diáconos
serão bem recompensados, tanto pelo respeito dos outros, como pelo crescimento de sua própria convicção e de uma confiança destemida no Senhor Jesus. E eu queria que os irmãos percebam aqui que na versão corrigida, o texto diz que aqueles que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição. E esse texto ele não pode ser entendido como um serviço prestado com a finalidade de galgar uma posição, uma função ministerial mais alta. Esse texto aqui não está estabelecendo uma regra para um plano de carreira ministerial. Se eu servir bem como diácono, eu vou adquirir uma função eclesiástica maior. Não é isso que o texto está ensinando. Até porque o ministério não é um plano de carreira, mas é um serviço prestado dentro de um plano. Dá para entender a doutrina que esta frase carrega? E percebam aqui, meus irmãos, que fazendo uma comparação de traduções, o texto ele tende a ficar mais claro, o que nos leva a um melhor entendimento da passagem. E segue aqui alguns pontos importantes. O primeiro deles é: a função de diácono já é uma boa posição. Tem pessoas que olham para essa função como uma função qualquer, como uma função primária, a qual ele está iniciando ali o ministério e depois a mente dele é subir. Não, eu não estou satisfeito com essa função de diácono e eu estou aqui é só de passagem, eu quero é subir. Menospreza a função. E aqueles que servem como diáconos não podem olhar com desdém para a função eclesiástica que eles desempenham dentro da igreja de Deus. E nem mesmo a igreja pode desvalorizar o obreiro que atua na responsabilidade de diácono dentro da igreja. Mas o texto está dizendo aqui, irmão Murilo, que aqueles que servirem bem adquirirão uma boa posição. Essa boa posição aqui diz respeito, como diz na Bíblia NVI, diz respeito ao respeito dos outros. O diácono que serve bem, ele terá um conceito elevado no meio dos santos. Ele será visto como um obreiro exemplo. A segunda observação que gostaria de fazer ainda dentro do texto áureo é que o texto aqui, nosso texto de ouro, ele não estabelece que todos os diáconos que servirem bem devem ser promovidos eclesiasticamente. Dentro da administração, do governo das Assembleias de Deus, há aqui as funções eclesiásticas, o auxiliar, que em algumas regiões são trabalhadores, cooperadores. Temos os diáconos, os presbíteros, os evangelistas, os pastores e assim por diante. Mas, para ser um presbítero, primeiro se passa pelo diaconato. No entanto, nem todo diácono que serve bem vai ter vocação e condições de subir para o presbitério. Eu acho que os irmãos estejam entendendo o que é que eu estou querendo repassar aqui para os irmãos. Nem todo diácono tem vocação para ser presbítero, tem chamado de Deus para desempenhar uma função ou outra função eclesiástica na igreja. Às vezes há diáconos que servem bem como diáconos, mas não servirão bem como presbíteros, como evangelistas ou como pastores. O chamado, a vocação dele é para exercer aquela função. E quando se levanta um diácono ao presbitério, sem que esse tenha vocação, a igreja não ganha um presbítero, a igreja perde um diácono. E eu queria que os irmãos entendessem isso aqui, já dentro do texto de ouro. Em suma, o diácono que serve bem, é o que o texto está dizendo, ele é um referencial de fé em Cristo Jesus e uma pessoa de confiança que estimula, pelo seu porte e comportamento, os demais a servirem a Deus com fidelidade. É isso aqui que o texto está nos ensinando. A verdade prática é muito importante e ela nos diz o seguinte: embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo crente. Há uma diferença entre diaconato e diaconia. Todo crente, sem exceção, ele deve exercer a diaconia na igreja. A diaconia é um serviço que todos os crentes devem prestar. Nós não podemos cair no conceito errado de que o serviço qual corrobora para o bom funcionamento da igreja e do culto, é dever exclusivo dos oficiais da igreja, que são os diáconos, os presbíteros, evangelistas e pastores. Por exemplo, quando
alguém vê um relógio que está quebrado, né? Não é olhar para o relógio e dizer assim, cadê o diácono? Cadê o presbítero? Irmão, você pode ir lá e trocar a pilha do relógio. Quando você vê alguma coisa quebrada, a portaria sem ninguém, a recepção sem ninguém, você pode ajudar na recepção, pode ajudar na portaria. Quando você vê a igreja suja, o banheiro sujo, você pode zelar a igreja. Não é uma função exclusiva dos oficiais. As pessoas às vezes olham para isso aqui, para algo que não está em ordem na igreja, assim, um banco, um visitante que chegou e não sabe onde se sentar, e dizer assim, cadê os diáconos? Cadê os obreiros? Você pode muito bem ir lá, saudar o visitante, conduzi-lo ao banco, ou fazer outras atividades para o bom funcionamento da igreja e o bom funcionamento do culto. E conforme já temos dito aqui, a diaconia é o serviço que todos crentes devem realizar, seja criança, adolescente, jovem, adulto, senhor e senhora. O diaconato, no entanto, é o exercício de um ofício de liderança. E aí está a diferença entre diaconato e diaconia. A diaconia é um serviço que todos os crentes devem prestar. O diaconato é um ofício de liderança. E nem todos podem fazer parte do diaconato, mas todos devem diaconizar. Eu espero que os irmãos estejam entendendo o que comunica a verdade prática e, à medida em que formos expondo os pontos da lição, principalmente o ponto de número 1, esse pensamento ele vai ficar mais claro. O ponto de número 1 trata sobre a diaconia de Jesus. E eu gostaria aqui, de dentro deste ponto, trazer um conceito do que seria diaconato, diaconia e assim por diante. Dentro do Novo Testamento, não tem aqui na lição, é um adendo para que os irmãos tenham mais de um conceito acerca da palavra. No Novo Testamento, o termo diaconia aparece 34 vezes. E a forma verbal diaconel, servir, aparece 37 vezes. E o substantivo diáconos, 29 vezes. E num sentido geral, num sentido amplo da palavra, o termo diáconos é aplicado para, preste atenção aqui, em primeiro lugar, o servo de um rei. Um servo de um rei é um diácono, é um servo, Mateus 22, 13. Os ministros, os governantes civis, eles são literalmente diáconos de Deus. Romanos capítulo 13, versículo de número 4. Os governantes civis são servos de Deus. Paulo e os outros apóstolos também são tidos com este título, 1 aos Coríntios capítulo 3, versículo 5, 2 aos Coríntios capítulo 6, versículo 3 e 1 aos Tessalonicenses capítulo 3, versículo de número 2. Os professores da religião cristã também são chamados de diáconos em 2 aos Coríntios capítulo 11, versículo 23, Colossenses 1, 7 e 2 Timóteo capítulo de número 4, versículo 6. E Cristo também é chamado de diácono. Ele é o ministro da circuncisão. Romanos capítulo 15, versículo de número 8. Agora, dentro de algo mais específico, no sentido técnico de um cargo da igreja cristã, ou de um cargo das Assembleias de Deus, a palavra diáconos, ela só aparece 2 vezes no Novo Testamento, para designar um oficial, um ministro da igreja. Eu penso que os irmãos estejam entendendo até aqui. E essa palavra, ela designa um ministro em Filipenses, capítulo 1, versículo de número 1, quando Paulo ele saúda os presbíteros e os diáconos, e também em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8 ao versículo de número 13, onde Paulo ele estabelece os requisitos para a separação deste oficial. E Paulo vai dizer, olha, o diácono deve preencher aqui esses requisitos, deve ser assim, assim e assim. Nós veremos isso no tópico de número 3. Com relação ao tópico de número 1, onde trata-se, aborda aqui a diaconia de Jesus, nós queremos trazer aqui mais outra definição sobre diaconia, que diz o seguinte: diaconia compreende o estilo de vida. Veja, a diaconia é um estilo de vida. Cabe aqui ainda dentro daquela diferença entre diaconato e diaconia. Todo diácono ele tem que exercer a diaconia.
né? Mas todo cristão não pode exercer o diaconato, mas pode exercer a diaconia. Diaconia compreende um estilo de vida que Jesus escolhe e recomenda para os seus seguidores. A vida de Jesus foi servir. A diaconia pode ser definida como o evangelho em ação. É o evangelho saindo das palavras, saindo da teoria e se manifestando em ações. Pode ser expresso através do amor ao próximo, da comunhão inclusiva, da preservação da criação de Deus e da luta pela justiça. A diaconia, ela é centrada em Cristo, na sua vida, exemplo, morte e ressurreição. A Bíblia vai nos dizer que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele assumiu a forma de servo. Jesus se revestiu de nossas limitações e ele, sendo Deus, serviu aos homens. Ele exerceu, como aponta o pastor Elinaldo Renovato, o ministério da bacia e da toalha. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, como filho do homem, ele entendia qual era a sua missão. Ele disse, olha, o filho do homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E ele serviu a humanidade, ele serviu aos homens, ele ressuscitou os mortos, ele tocou os impuros, ele ministrou aos pobres, ele curou os enfermos, ele libertou os oprimidos, abraçou os marginalizados. Glória seja dada ao nome de Jesus. Ele viveu uma vida de servo. E essa vida de servo que ele viveu, ele também ensinou aos discípulos. Os discípulos estavam numa preocupação sobre quem seria o maior no reino dos céus, sobre quem se assentaria ao lado de Jesus. Inclusive, alguns até apelaram, falaram com a mãe, para a mãe falar com Jesus. Olha, Jesus, os meus filhos, concede a eles que um assente à tua direita, outro assente à tua esquerda. E tinha aquela disputa sobre quem era o maior. Aí na última ceia, Jesus foi lá, tirou a sua roupa de didáscalo, a sua roupa de mestre, né? Pegou a toalhinha, pegou uma bacia e exerceu o serviço de um servo mais humilde que poderia haver na casa de uma pessoa naqueles dias. Ele foi lavar os pés dos discípulos. Ele pegou a bacia, pegou a toalha, estava todo mundo ali se achando o maior, querendo ser o maior. Eu tive mais perto, eu tive essa experiência, eu vi isso, ele me contou isso, e aí aquela coisa toda. Aí Jesus chegou e lavou os pés dos discípulos. Como quem, quando ele terminou ali, ele perguntou, quem é o maior? Se eu sou o mestre, e vocês bem dizem, me reconhecem que eu sou, porque eu sou mestre, estou fazendo isso, façam vocês também. A Bíblia vai nos dizer lá em João capítulo 20, versículo 21, o seguinte, assim como o Pai me enviou, também eu envio vocês. Esse enviar aqui diz respeito também ao ministério de servir aos outros. Jesus, portanto, ele se constitui no maior exemplo de diácono de todos. Um homem que viveu a sua vida, gastou a sua vida em servir os outros. Mais que um homem, o Deus encarnado. E às vezes as pessoas não querem servir, mas ser servidos. Às vezes querem galgar posições ministeriais pela honra, pelo prestígio, mas não querem abraçar a responsabilidade que o cargo ele depreende. Elas querem sentar em uma cadeira, mas não querem visitar os pobres, não querem assistir aqueles que estão passando por necessidades, não querem colocar as mãos no arado. Elas querem serem servidas. E quando a gente olha para a vida de Jesus, nós aprendemos que Jesus ele não veio com esse pensamento, com esse sentimento de abraçar as honras do mundo, mas ele veio para servir. Portanto, ele é o maior modelo de diácono. O tópico de número 2 vai tratar sobre a instituição dos diáconos. E olha, meus irmãos, para falar sobre a instituição dos diáconos, nós precisamos recorrer ao texto que está em Atos, capítulo de número 6, versículo 1 ao versículo de número 6. Ali, nós conseguimos ter uma noção de como surgiu esta função
dentro da igreja. São 6 versículos e esses 6 versículos eles podem ser divididos em 3 partes. A primeira parte é um problema gerencial. A segunda parte trata-se da prioridade ministerial. E a terceira parte do texto, que está em Atos, trata-se da criação de uma equipe espiritual. Olha o que diz o versículo de número 1 do capítulo 6 de Atos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Aqui todos são judeus. Os gregos aqui são judeus helenistas. Porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério. E perceba que aqui dentro desse primeiro ponto, um problema gerencial, a igreja estava crescendo. Ela estava passando pelas dores do crescimento. Quando a igreja cresce em número, os seus problemas crescem também. E os apóstolos, devido à multiplicação dos crentes, eles já não estavam mais dando conta de assistir a todas as necessidades dos irmãos. E antes que essa murmuração, que essa falta de assistência tomasse proporções maiores, os apóstolos eles se dedicaram a resolver essa situação. E isso nos leva ao versículo de número 2 ao versículo de número 4, onde temos a segunda parte do texto, que é a prioridade ministerial. Os versículos dizem o seguinte: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituiremos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Aqui, a fixação de uma prioridade ministerial. Todos os ministérios são importantes dentro da igreja. No entanto, o servir às mesas, a parte social da igreja, não pode suprimir a parte espiritual, que é o ministério da palavra e da oração. E os apóstolos, eles resolveram logo sanar esse problema. Eles fixaram a prioridade ministerial e apontaram uma solução para esta murmuração. E o versículo 5 e 6 aponta aqui a criação de uma equipe espiritual. E aqui surge, aqui é instituído o ministério dos diáconos. Ainda que a palavra diáconos não apareça aqui, nós conseguimos enxergar dentro desse texto o surgimento dessa função eclesiástica. A Bíblia diz o seguinte: e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, que é um nome voltado aos judeus helenistas. Percebam que todos os diáconos que foram levantados, eles foram levantados dos helenistas. Aqui na igreja havia um povo misto, judeus helenistas e judeus que moravam já em Jerusalém, os hebreus. E os diáconos são todos helenistas. E pareceu bem, tanto aos gregos como aos hebreus, a escolha desses 7 homens. Porque eles preencheram esses requisitos, eles iam mexer com dinheiro, eles iam mexer com viveres. Então, por isso que deviam ser homens de boa reputação. Já pensou uma pessoa de má reputação mexendo com os viveres para fazer uma boa distribuição naqueles dias? Pessoas cheias do Espírito Santo, e aqui cheio do Espírito Santo diz respeito a controle, porque o diácono não podia ter preferência. Ele devia ser governado pelo Espírito. Não gostei dessa viúva, não gostei desse órfão, não gostei daquele irmão, então eu não vou levar uma assistência para ele. Não é assim que funciona. O diácono, apesar de suas preferências, ele deveria ser governado pelo Espírito Santo. E assim por diante. E olha os nomes: Estevão, homem cheio do Espírito Santo; Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Todos eles judeus helenistas. E a Bíblia diz assim: apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. O problema estava resolvido. A equipe espiritual já havia sido criada. E com isso, os apóstolos, eles instituíram os diáconos. E a porta, glória, e a porta da oportunidade de Satanás abalar
a comunhão da igreja, ela foi fechada. Olha a importância do ministério dos diáconos. E dentro desse tópico, ainda falando sobre a instituição dos diáconos, eu gostaria de apresentar aos irmãos pelo menos 4 propósitos ou 4 objetivos do trabalho dos diáconos. São os motivos pelos quais os diáconos, devem ser instituídos, levantados dentro da igreja. O primeiro motivo bíblico, promover a paz no meio da igreja. Havia uma murmuração, e essa murmuração era crescente. O versículo de número 1 diz, as viúvas dos helenistas, dos judeus helenistas, estavam sendo desprezadas, não estavam tendo assistência. E os diáconos, eles são levantados para sanar esse problema, para promover paz. Então, o diácono é alguém que desfaz murmuração. O diácono é alguém que desfaz intrigas. Não é alguém que joga lenha na fogueira, mas ele é alguém que apaga fogo de monturo, né? Em segundo lugar, os diáconos, eles são levantados para promoverem o bem espiritual ou o bem-estar dos crentes. É outro objetivo claro na eleição dos primeiros 7 diáconos. Foi a promoção do bem-estar dos que faziam parte da igreja. As viúvas não mais passariam por necessidades. Então, um diácono é alguém que visita, é alguém que conhece os irmãos, é alguém que sabe das necessidades daqueles que estão passando por momentos difíceis dentro da igreja e levam até a liderança a fim de que haja uma solução. Os diáconos também foram instituídos para dar um testemunho mais eficaz do evangelho. Porque quando eles foram instituídos, quando eles foram levantados, a igreja continuou crescendo. E também, em quarto lugar, os diáconos, eles são levantados para reforçar a liderança. A maior justificativa para a criação do diaconato está no fato de eles contribuírem para fortalecer a liderança da igreja local. Os apóstolos não estariam mais sós. Eles agora podiam dividir as responsabilidades e a liderança, ela estaria agora fortificada. Havia quem servisse às mesas e havia quem se dedicasse à palavra e à oração. O tópico de número 3, e aqui eu vou me deter um pouco mais, ele trata sobre o perfil, a função do diácono. E para tanto, eu gostaria de elencar aqui as qualificações do diácono, conforme registrada pelo escritor Lucas. Elas são as seguintes, os candidatos ao diaconato devem ser homens que amem Jesus e que vivam segundo a vontade de Deus. São os requisitos para a separação, para a consagração dos diáconos, conforme aponta Paulo em 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo de número 8. E olhe qual é aqui primeiro requisito para a separação de um diácono. Devem ser respeitáveis. É o que diz o versículo de número 8. O diácono, ele precisa ser alguém digno de respeito. As pessoas devem olhar para ele e respeitá-lo, não pela posição que ele exerce, mas pela vida que ele tem. Os irmãos estão entendendo? Porque eu posso respeitar alguém devido à posição que ele está, mas eu posso não respeitá-lo pela vida que ele tem. E isso é triste. Líderes que são respeitados pela força do cargo e não pelo exemplo que são. E o diácono não. O diácono, ele deve ser alguém digno de respeito, ter caráter impoluto, vida irrepreensível e conduta ilibada. Ele não pode ser aquela pessoa cheia de brincadeiras essas que às vezes ferem o outro, que às vezes machuca, brincadeiras de mau gosto. Não pode ser um homem, aquele homem que as pessoas têm como um palhaço. Não, o diácono deve ser alguém respeitado. As pessoas devem olhar para eles assim, é um homem digno, é um diácono de verdade. Em segundo lugar,
O diácono, ele é alguém de uma só palavra. Ele não pode ter a língua dobre. Os diáconos, eles precisam ser verdadeiros, íntegros em suas palavras e consistentes em sua vida, não maldizentes, não fofoqueiros e não cheio de disse-me-disse. Ou seja, às vezes sai espalhando problemas ou diz uma coisa aqui e ali não sustenta, ali diz outra. O diácono não pode ter a língua dobre. Se o diácono tem língua dobre, ele não pode ser separado para a função eclesiástica de diácono. Em terceiro lugar, o diácono ele não pode ser cobiçoso de sórdida ganância. E a gente está no versículo de número 8. O diácono não pode cobiçar o que deve repartir. Isso aqui é lógico. Ele repartia os viveres entre os mais necessitados. Ele não podia ser uma pessoa gananciosa. Porque se ele fosse alguém ganancioso, ele ia pegar aquilo para ele. E esse texto também tem o seguinte sentido. Ele não deve abraçar uma causa movida pelo amor à vantagem material. E às vezes é isso que acontece aqui. Pessoas que exercem um diaconato ou a diaconia, vendo aqui a diferença, que vão lá, ajudam o próximo, servem as outras pessoas, mas o intuito é se promoverem. Eles abraçam uma causa nobre eles abraçam uma causa nobre movidos pelo amor à fama, ao material, ao prestígio. Às vezes estão lá dando uma cesta básica às mães, tirando uma selfie. Irmão, se você quer dar, não tire foto não. Às vezes estão fazendo algo, uma obra de caridade, aí sai divulgando, para que as outras pessoas vejam e olhem para ele como alguém que está ali se mobilizando em prol de uma causa nobre, mas às vezes o coração de quem está fazendo isso é doentio. Não todos os casos, mas geralmente quem abraça causas nobres e começa a postar aqui, a divulgar muito ali, está buscando prestígio, reconhecimento dos outros. E o diácono, ele não pode ter essa ganância, ele não pode ser cobiçoso por essas coisas. O diácono também, ele é íntegro na doutrina e na vida. E esse requisito aqui é interessante. O diácono deve ser alguém que guarda a ortodoxia e a ortopraxia. O diácono, ele precisa compreender a doutrina, crer na doutrina e viver a doutrina. Em quinto lugar, o diácono ele deve ser irrepreensível. E é por isso que Paulo ele vai dizer no capítulo de número 9 que antes de o diácono ele ser levantado, ele precisa ser provado. E esse ser provado aqui não diz respeito a ser humilhado, não diz respeito a ser pisado, né? Não diz respeito a isso. Esse ser provado aqui, ser irrepreensível, diz respeito à vida que ele leva, de moral, de conduta, de santidade, se ele vive de acordo com o Evangelho, se ele é uma pessoa que respeita, uma pessoa que obedece, uma pessoa que se submete às lideranças, uma pessoa que se submete, acima de tudo, a Jesus. O diácono também deve ser marido de uma só mulher, e essa interpretação aqui, tanto para o diácono como para o presbítero, é uma passagem de difícil interpretação, mas alguns dizem que o diácono ele deve ser fiel à sua esposa, diz respeito à fidelidade, marido de uma só mulher, fidelidade. Ele deve ser um homem também de uma única mulher, e alguns interpretam esse texto aqui com relação ao divórcio. O diácono não pode ser alguém divorciado. É uma visão que se tem dentro desse texto e eu deixo para os amados irmãos comentarem aí. Eu particularmente acredito que aqueles que exercem funções eclesiásticas dentro da igreja não podem ser divorciados. E aqui eu entendo que há detalhes e detalhes, situações e situações, mas quem exerce função ministerial já ter 1, 2, 3, 4 divórcios, mesmo assim ainda ter o nome, o título de pastor, o título de presbítero, né? Eu acho que à luz desse texto, essas pessoas não deveriam exercer o ministério, a função eclesiástica. Mas isso varia de convenção para convenção, de igreja para igreja. No entanto, nós temos essa posição. Em sétimo lugar,
O diácono ele deve governar bem seus filhos e a própria casa. O diácono ele deve ser um líder espiritual, o líder espiritual primeiramente de sua esposa e de seus filhos. Porque aquele que não governa bem a própria casa, como há de governar dentro da igreja de Deus? É algo lógico. A função dos diáconos, aqui são os requisitos, citei pelo menos 7 aqui. Com relação à função dos diáconos, eles devem aqui, dentro da nossa realidade, eles devem distribuir as ceias. Eu sirvo como diácono. E na função de diácono, eu auxilio o pastor e os presbíteros durante a Santa Ceia. Sirvo o cálice, sirvo o pão, e às vezes os irmãos que não chegam na igreja por um motivo de enfermidade ou outro motivo justificável, não puderam participar da ceia, a gente vai até a casa do irmão. Às vezes aquele irmão idoso, o irmão está enfermo, a gente leva a Santa Ceia, leva o cálice, leva o pão. O diácono, ele é alguém que visita, ele é alguém que zela da igreja, ele é alguém que admoesta, explica e exorta, ensina as pessoas o evangelho de Cristo, porque ele é guardião da ortodoxia e da ortopraxia. Então o diácono também ensina. O diácono ajuda o pastor a cuidar das necessidades temporais da igreja. E quando o diácono auxilia o pastor nestas áreas, o diácono ele folga o pastor para que ele se dedique àquilo que de fato lhe compete, que é o ministério da palavra, do aconselhamento e da oração. Porque você já pensou, o pastor está tão envolvido com essa parte material da igreja, ao ponto de que ele se esqueça ou que ele não tenha mais tempo para o espiritual, a igreja não terá doutrina. Então é por isso que os diáconos eles são levantados, para que aqueles que se dedicam à oração, se dedicam à palavra, eles de fato possam exercer a sua função. O diácono ele atua nessas áreas, nessas áreas aqui que citei e outras mais. No entanto, meus irmãos, eu acredito que, tendo trazido aqui esses adendos, eu penso que tenha contribuído com vocês em mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Se esse vídeo foi bênção na sua vida, comenta aí nos comentários. Se lhe ajudou, coloque aí nos comentários também. Compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas, abra a jaula. E eu lhe espero no próximo domingo para a última pré-aula da Escola Bíblica Dominical deste trimestre.